Entra ano, sai ano, entra remake, sai remake e uma verdade permanece. Cinderela continua sendo o melhor live action da Disney. E quem sabe, a resposta para salvar esse estúdio. Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E nessa onda de falar de Branca de Neve, Rachel Zegler e polêmicas, eu mesma falei extensamente aqui no canal, acho que vale a pena direcionar a discussão para algo mais otimista. Ou pelo menos para lembrar de um filme que vale muito a pena. Por isso já peço o seu like, o seu hype, que você compartilhe esse vídeo, que se inscreva no canal se até hoje não fez isso e ative o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube sempre vai entregar os conteúdos daqui para você. Por falar em acompanhar o conteúdo, se você já me segue aqui há um bom tempo, tipo um ano, sabe que eu já falei de Cinderela aqui. Então, resolvi fazer uma espécie de remix daquele vídeo. Mas para ficar legal, é óbvio que eu já assisti o filme de novo e quero trazer aqui não só as informações anteriores, mas novos pontos de vista. Tudo que eu com certeza deixei passar lá no primeiro. E aí a gente inicia o papo com Disney. Tudo bem que a gente já olha para esse estúdio e sempre pensa, perderam a criatividade de vez e agora só querem apelar para live action. Essa afirmação é parcialmente verdadeira. A Disney perdeu a criatividade? Sim, e muito! Mas a prática do live action já é antiga. Dá para citar alguns aqui. Mowgli ou Jungle Book, lá de 1994. Esse foi o primeiro, e eu confesso que não conhecia porque não assisti. Na época, o meu foco estava mais nas animações. O auge da Disney dos anos 90. Aí é claro, né? Curiosa, fui procurar o filme por aqui pelo YouTube e me deparei com um Mowgli adulto. Tipo esses atores de 30 anos que fazia filme de high school. Achei bem esquisito. Também tivemos um live action icônico que é 101 Dálmatas, aquele com a Glenn Close. Muitos de nós vimos esse filme ou numa sessão da tarde ou numa tela de sucessos. O filme trouxe uma Cruella de Vil inesquecível, sem contar as memórias. Eu pelo menos vivia me perguntando como que a Disney conseguiu tantos cachorrinhos para o mesmo filme. E aí é claro que entram uns truques de cinema. Lembra daquela cena dos dálmatas filhotinhos descendo a escada? Então, aquilo é um belo de um truque. Não tem tanto cachorro assim quanto parece. Claro que há uma quantidade razoável, mas o segredo é o jeito que eles filmam. Filmam uma leva de cachorrinhos e depois pegam esses mesmos cachorrinhos e botam eles para subir a escada de novo e filma de novo e assim vai sucessivamente, e é um processo de edição que acontece ali de forma que parece que tem mesmo 100 cachorrinhos descendo as escadas. Isso, inclusive, não é muito diferente de como Hollywood faz aquelas cenas de um monte de gente descendo o metrô. Tá ligado? Essas cenas típicas de séries como Friends, como How I Met Your Mother. Parece que tem muita gente ali naquela cena, mas na verdade são 8, 10, às vezes 15 figurantes. E eles fazem uma espécie de sincronia de sobe e desce por uma entrada que você não vê quando assiste a série ou filme. E é basicamente o mesmo grupo de pessoas que tá passando por ali. Magia do cinema. Só dei esses pequenos exemplos para você ver que live action e Disney não é novidade. Mas, na minha opinião, Cinderela segue sendo insuperável, por motivos que vou te contar até o fim do vídeo. Por enquanto, sumarizo a história desse filme. E aí, spoiler! Filme de 2015, mas spoiler! Considere-se avisado ou avisada. A história da Cinderela você já conhece? Desde criança, ela tinha um relacionamento muito bonito com o seu pai, que é viúvo. E é aí que entra a Lady Tremaine, ou a madrasta de Cinderela, juntamente com suas filhas Driselda e Nastácia, as irmãs feias. Do momento em que o pai morre, a madrasta toma conta e faz da Cinderela uma verdadeira escrava em sua própria casa. A Cinderela passa anos vivendo nesse abuso, até que um dia sua sorte muda. O príncipe do reino dá um baile, e ela comparece a esse baile com a ajuda da fada madrinha. Eles dançam com
conversam a noite toda e se apaixonam. Mas é claro que quando dá meia-noite, Cinderela tem que picar a mula dali, porque o feitiço vai acabar nesse horário. E aí acontece toda a história dela sair correndo, perder o sapatinho, e depois o príncipe usa esse mesmo sapatinho para calçar o pé de todas as donzelas do reino, a fim de encontrar aquela por quem ele se apaixonou. Ele finalmente encontra Cinderela, os dois partem e vivem felizes para sempre. Essa é a história da animação Disney de 1950. E aqui no live action de 2015 é basicamente a mesma coisa, com alguns toques a mais que serviram para enriquecer a história, jamais modificá-la ou reduzi-la. A Cinderela tem poder, mas não é empoderada. Sua força vem do caráter e resiliência e não da mera capacidade de se rebelar. E olha que na história dela uma rebelião seria totalmente justificável, mas não é essa a temática principal. E também não é o tipo de personagem que Cinderela é. Quem fez o live action, a equipe de roteiristas e o diretor Kenneth Branagh sabiam muito bem disso. Mas ainda assim, tem mudanças, ou talvez o melhor termo seja adaptações, que vale a pena discutir. Começa que no live action, a mãe da Cinderela aparece. De fato, ela morre antes do pai, mas o filme toma o seu tempo em mostrar para nós o relacionamento de mãe e filha. Aliás, ela é a responsável por Cinderela ser gentil e corajosa, palavras que a mãe usou para educar a filha. Além de passar adiante a sua fé na magia, na própria existência da fada madrinha e no seu amor pelos animais. Em suma, a Cinderela foi muito influenciada pela mãe. E isso também foi uma ótima fonte de setup, ou seja, uma oportunidade plantada no roteiro para quando chegasse o próprio relacionamento da Cinderela com o príncipe. Você vai me ver falando muito isso aqui. A história do live action é simples, porém com temas poderosos e bem amarradinha. Outra modificação que simplesmente funciona na troca de mídia, ou seja, da animação para o live action, é pegar a voz onipresente da narradora e transformá-la em cenas. Na animação, a narração funciona muito, até porque sempre dá aquele ar de conto de fadas. Mas no live action isso poderia virar um problema, aquele famoso fala, mas não faz, que é um dos piores pecados que um roteirista pode cometer. Percebe como isso tem a ver com uma adaptação competente? Não é necessário fazer uma cópia, foto por foto, frase por frase, mas adaptar mantendo o espírito do original. Vou dar um exemplo. No desenho, a narração conta sobre os maus hábitos da Lady Tremaine, que a levaram à ruína. Já no live action, você vê tudo isso bem materializado na tela, numa bela progressão de tempo. Eu gosto mais, pra ser sincera. Mais uma modificação que enriqueceu demais o live action. Na animação, Cinderela só conhece o príncipe no baile. Já aqui no filme de carne e osso, ela o conhece antes, numa cena em que ela sai a cavalo pela floresta. E relaxa que não é nem um pouco parecido com aquelas cenas agora icônicas de Galadriel e Branca de Neve, por exemplo. Na verdade, essa cena de cavalo aqui tem a ver com um momento onde a dor e humilhação de Cinderela foram tão grandes que ela simplesmente fugiu. E fica a cargo da nossa interpretação se ela iria embora para sempre ou não. E sabemos duas coisas, porque o filme se preocupa em nos mostrar. A Cinderela só fica naquela casa sofrendo os abusos porque foi naquele lugar onde ela construiu tantas lindas memórias com a família. E 2, apesar desse compromisso todo, ela tá chegando no limite. Agora, eu acredito que conhecer o príncipe ali naquele momento possa ter sido o gatilho para ela voltar para casa. Ele apareceu como uma pontinha de esperança que ela tava precisando. E detalhe, ela só fica sabendo que é o príncipe no baile. O que importa é que esse é o jeito certo de atualizar o clássico. Personagens não mudam, o romance se mantém praticamente intacto, apenas dá-se mais profundidade a eles. O príncipe ganhou muito mais personalidade e motivação também. Percebe como a própria Disney evoluiu nessa questão? Se você pegar lá a primeira animação de princesa de 1937, Branca de Neve, há um romance lindo, mas o príncipe em questão também não tem muita personalidade. Principalmente se você compará-lo com O Príncipe da Cinderela, que é um filme de 1950. Ele tem um pouquinho mais de personalidade aqui. Até porque aparece bem mais. E no live action de 2015, vamos dizer que essa ideia de príncipe se completa. Aí eu tenho que falar. É isso que o pessoal de Branca de Neve live action
não entendeu. Profundidade significa pegar algo que já existe e explorar dentro daquilo que o personagem tem a oferecer. Nunca, jamais criar outro personagem e tratá-lo como se fosse original. Soa desonesto. Outros elementos do live action se concentram muito na identidade visual. Eles pegaram aquela inspiração europeia, barroca, bem francesa. Só aquela tomada grande do Castelo do Príncipe me lembrou imediatamente do Palácio de Versalhes. Além disso, temos o bom uso do CGI nos animaizinhos e principalmente nos momentos de magia, quando a fada madrinha aparece e transforma a abóbora, os bichinhos e o vestido da própria Cinderela. E a cena da transformação do vestido é muito linda, emociona, de maneira que conversa com a feminilidade de cada mulher ou menina que assistir. As cores, o brilho, o movimento, a própria postura do corpo da atriz Lily James, tudo monta uma cena mágica, como eu falei, que brinca com a nossa imaginação. É inevitável cair nesse aspecto visual do live action. O filme é lindo! Não tem como eu deixar de falar isso. Acabei de assistir o live action da Branca de Neve e o da Cinderela simplesmente dá de 10-0 na questão visual. Enquanto aqui na Cinderela você tem esmero, cor, textura, vivacidade, em Branca de Neve você tem uns cenários e figurinos também pouquíssimo inspirados. O da Rainha talvez foi o que chegou mais perto de um conceito bom e aproveitável, diga-se de passagem. Mas enfim, voltemos a Cinderela. A direção de arte, o figurino, você enxerga em cada detalhe o trabalho que essa galera teve. Talvez o melhor exemplo seja a própria cena do baile, onde você tem o interior do salão, as escadarias, as paredes altas, o próprio jardim onde a Cinderela fica ali com o príncipe num determinado momento, outros cômodos e locais, as roupas dos figurantes. São os figurantes mais bem vestidos da história da Disney. Live action, especialmente de obras animadas antigas, serve para trazer essa riqueza de detalhes tão necessária. Isso vem no tecido, nos bordados, nas cores escolhidas. Isso nas roupas, porque se partir para design de produção, para todos os locais, seja áreas externas ou internas, o sótão da Cinderela é um sótão simples, mas ali você vê a personalidade dela, você vê parte da história dela, assim como você também vê isso na suntuosidade do palácio. É tudo muito impecável. Riqueza, como eu bem disse. E outra coisa interessante na cena do baile é que eles usaram essa justamente para trazer diversidade ao filme. E relaxa! Não tem nada a ver com cultura woke. Sabemos que o príncipe promoveu o baile porque ele queria uma desculpinha, e ele é rico, então ele usou isso para poder ver a garota porque ele se apaixonou de novo. Mas isso também revelou muito do coração dele, porque ele abriu o baile para pessoas que não são da nobreza, que não são ricas, e para pessoas de outros reinos. E é aí que entrou a diversidade do filme. Há uma profusão de etnias e culturas representadas. É apenas um momento do filme, mas é bem feito e memorável. Eles encaixaram esse momento de uma maneira orgânica, tanto na narrativa quanto nas motivações dos personagens. E nessa hora eu diria: aprende, Disney, mas isso não é o correto. O correto seria falar: lembra-te. Lembra-te dos dias em que seu interesse era contar boas histórias e não ideologias pré-cozidas. Obviamente que o lucro entra na equação, mas isso nunca foi um problema, nem ontem nem hoje. Para continuar, vamos aos personagens. Cada um deles merece destaque porque foram bem interpretados. Primeiro, a Lily James, que não apenas é linda, mas também foi muito fiel à personagem. Não poderiam escolher uma atriz melhor, até porque há certas linhas de diálogo que só uma personagem como a Cinderela poderia entregar. Certas coisas que só uma personagem como a Cinderela pode fazer. E a Lily James soube dar tudo isso ao filme com o máximo de naturalidade possível. Eu destaco uma cena muito terna dela com os ratinhos de CGI, que vai tocar no seu coração tanto quanto as cenas dela com o pai, ou com a mãe, ou com o próprio príncipe. Por causa do abuso que sofre, a Cinderela está acostumada a literalmente comer os restos que a madrasta deixa. E ela pega um pedacinho do seu resto e constrói todo um ambiente de janta ali. Pega uma xícarazinha,
um paninho, meio que faz uma mesinha e coloca o restinho da comida ali para os ratinhos comerem. É de uma ternura, inocência, beleza. Cara, é muito legal de ver. É a forma inteligente daquele roteiro que, como eu disse, mostra, não fala somente. E tem um detalhe muito interessante. O único bicho com quem Cinderela quase não interage é o Lúcifer, que é o gato da Lady Tremaine. E aí, como príncipe, colocaram Robb Stark, né? E funcionou, porque ele tem aquela beleza padrão príncipe Disney. Sem contar que houve química em todas as cenas dele com a Lily James. Foi legal a forma como construíram o romance, porque na primeira vez que se conhecem, eles têm uma espécie de briga, porque o príncipe quer caçar um cervo e a Cinderela quer salvar o bicho. Mas é justamente essa postura dela que faz ele começar a prestar atenção e se apaixonar. O fato de que ela é linda e maravilhosa também ajuda. Não podemos ignorar isso. Um grande acerto desse live action foi justamente o tempo de tela do príncipe, porque aqui usaram para explorar o relacionamento dele com o pai. Coisa que até se vê na animação, mas de forma pouco profunda. As irmãs feias também funcionam, porque constituem aquela dupla caótica responsável por parte do humor do filme. Nada profundo, mas há uma cena e outra em que você vê nessas duas o reflexo da madrasta. É muito difícil falar madrasta corretamente. E claro que também tivemos uma participação bem Helena Bonham Carter como Helena Bonham Carter. Tá, é brincadeirinha. Ela fez a fada madrinha. E é justamente nessa personagem que se concentra a maior quantidade de diferenças, na minha opinião. Digamos que a essência da personagem ainda tá ali. Ela ainda é uma fonte de magia, consolo e esperança para Cinderela. Mas a forma é outra. Eu diria que essa nova fada madrinha parece mais inspirada em outro live action da Disney, Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton. Aliás, eu tenho a impressão de que no momento em que eles decidiram pelo conceito da nova fada madrinha, eles também decidiram escolher a Helena Bonham Carter como atriz. Uma chama a outra. Quer saber? A própria cena da abóbora no live action lembra muito as cenas dos filmes do Tim Burton. E aí temos essa fada madrinha mais doidinha. Mas foi uma adaptação que pra mim funcionou porque, como eu disse, ela não perdeu a essência. Agora, o maior destaque de todos, e não poderia deixar de ser, Cate Blanchett como Lady Tremaine, a madrasta. A Cate Blanchett, mano, essa mulher tem a habilidade de melhorar qualquer filme. Botava ela de Rainha Má no live action da Branca de Neve e eu tenho certeza que o filme já receberia uma nota maior do que Dragon Ball Evolution no IMDb. Ela é perfeita porque, novamente, trouxe profundidade para essa vilã clássica Disney. Ela é má, porém tem seus motivos. Mas relaxa que em nenhum momento o filme tenta justificá-la, não. E a Cate transparece aquela energia invejosa, cheia de maldade. Tá no olhar frio e desdenhoso, nos sorrisos assim de canto de boca, nas palavras venenosas que ela pronuncia com uma inflexão lânguida, às vezes preguiçosa, mas ao mesmo tempo elegante. É perigo em forma de mulher. Você terá raiva do que ela faz com Cinderela e até mesmo de como ela trata as próprias filhas. Há uma cena, a qual eu nunca mais vou esquecer, em que a Cinderela simplesmente vai lá e pergunta pra madrasta por que ela a tratou tão mal. Como alguém pode ser tão cruel a esse ponto? E aí a Cate Blanchett, de Lady Tremaine, responde com aquela sua atuação perfeita. Ela diz: Why do you do it? Why? Why? Because you are young and innocent and good and I... É uma demonstração de inveja tão forte, porque ela fala e fala, mas no final ela engole o seco. Ela não consegue admitir, nem para Cinderela, nem para ela mesma, o quanto ela tem inveja, o quanto ela odeia Cinderela, porque essa menina representa tudo aquilo que ela não é mais, ou talvez nunca foi. É pesado. Eu não sei se foi o roteiro que desde o início omitiu o fim dessa frase, se foi escolha do diretor, se foi escolha da própria Cate Blanchett, mas seja lá como for, well done. Trabalho muito bem feito. E é por isso que quando você reúne todos os aspectos do live action de Cinderela,
nasce o filme perfeito. No visual, na escrita, na música, nas atuações, nas novidades. Todo o esmero é muito visível, audível, perceptível. E tem um detalhe lá no final que não teve na animação, mas fizeram questão de trazer para o live action. É quando, antes do seu Felizes para Sempre, a Cinderela vira para Lady Tremaine e diz: eu te perdoo por tudo que você fez contra mim. E vai! E essa é só mais uma forma de mostrar o quanto a Cinderela é a melhor pessoa ali, o quanto a inveja da Lady Tremaine jamais será maior do que o poder de caráter dela. Sem contar que também briga com os ideais dessa vilã, que achou ser necessário endurecer o próprio coração a fim de sobreviver com as filhas. O filme traz essa temática de que a bondade tem recompensa e justiça, ainda que tardia, o que é uma mensagem dificílima de passar atualmente. Mas assim como na vida da Cinderela, pode ser uma boa ideia consumirmos de vez em quando uma história que traga esperança. E sabe por que a Cinderela foi capaz de perdoar a Lady Tremaine e ser livre para viver o seu Felizes para sempre? Porque lá no início do filme é mostrado que ela conheceu o amor, a gentileza, a coragem, o bem, através da sua primeira família. Cinderela é um filme que ensina bons valores. Família, pai, mãe, o que é o bom, o que é o belo. Ainda que nessa história de contornos de conto de fadas, feita para criança. Quando rejeitamos certas adaptações, sendo a recente Branca de Neve live action a mais rejeitada de todas até agora, e com tamanha veemência, é porque de fato conhecemos o bem e os seus valores, até mesmo dentro de obras passadas. Para pensar nisso. Não é necessário consumir um mal ou o de péssima qualidade para conhecer aquilo que é bom e dá valor. Aliás, acho que o caminho é inverso. Se conhecemos aquilo que é bom, vamos saber imediatamente reconhecer quando algo não é. Cinderela é um perfeito exemplo. E se a Disney recorrer a esse filme como modelo de produção de live action nos próximos anos, quem sabe nos fará lembrar do que é fazer magia de verdade. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Eu tava querendo fazer de novo esse vídeo da Cinderela por 2 motivos. Provavelmente vou falar mais, mas enfim. É um dos vídeos antigos do canal, com aquela pegada mais rústica, menos profissional, principalmente da minha parte em questão de edição, também de roteiro, essas coisas. E eu tive a oportunidade de ver o filme de novo, justamente para poder fazer esse vídeo aqui e trazer outros pontos de vista. Então, basicamente, o remix do meu vídeo de Cinderela é tipo a segunda edição de Inferno LTDA, onde eu trago a mesma coisa, mas com uns adendos, né? Aqui no caso tem um conto inédito nesse universo e uma cena estendida. E aqui no caso da Cinderela tem mais blá 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 da minha parte. Eu espero que você tenha gostado. Esse é um vídeo que eu já queria fazer de novo há um tempo, mas é claro, estava esperando a ocasião perfeita. E eu acho que a ocasião perfeita foi justamente a estreia do filme da Branca de Neve e o fato de que foi tão desastroso quanto pensávamos. E eu realmente espero que a Disney olhe com carinho para esse sucesso aqui, que aliás de orçamento gastou bem menos do que Branca de Neve e enfim tenha de fato o modelo para poder dar a volta por cima. É muito errado continuar o que está fazendo e insistir naquilo que não dá certo. E já que o tema é lembrar, eu vou te lembrar de que você pode adquirir o livro com o site que vou deixar aqui na descrição. E antes de ir, é claro, aquele agradecimento aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês até aqui. Então falei de tudo, né? Um pouco de Branca de Neve, um pouco de Cinderela, também joguei aí um pouco de Inferno LTDA pra você. Tá na hora de me despedir. Recados dados, e por enquanto é isso. Vou ficando por aqui, beijos, até a próxima e bye bye.